Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos aí a mais uma reunião nossa, né, do Espiritismo Responde, onde nós temos algumas palestras para refletirmos acerca de nossa realidade, né, de seres espirituais eternos que somos. Hoje nós temos um tema muito interessante que nos fala sobre o bem e o mal sofrer, que nos fala de evolução, que será aplicado pela Maria Cecília Biasotto. E logo depois nós teremos vibrações e também um pequeno instante para relaxamento e recebimento de passe, aonde nós sugerimos deixar ali um copo d'água, né, para mentalizar a fluidificação dele para usarmos durante a semana. Para que a gente consiga tirar o melhor proveito possível dessa reunião, eu convido a todos a serenarem suas mentes e seus corações e assim mentalizar a espiritualidade maior que nos assiste nesse momento, abraçando a cada um deles, para juntos chegarmos até o nosso Mestre amado, Jesus Cristo, e até Deus, nosso Pai. Primeiramente, agradecendo por essa oportunidade maravilhosa que temos de mais uma vez aprendermos um pouco mais com essa doutrina abençoada e também para pedirmos que tenhamos o auxílio necessário para o bom entendimento de tudo aquilo que nos será passado na manhã de hoje, de modo que venhamos a nos deixar tocar significativamente em nossas vidas e assim procurar melhorar em tudo aquilo que nós refletimos e aceitamos como coerente para as nossas vidas. Que Jesus se faça presente entre nós, em nossos lares, abençoando-nos com todo o seu amor, com todo o seu carinho e com toda a sua luz. Que assim seja. Que assim seja, né, gente? A prece sempre reconforta, né, nossos corações. Bom, hoje nós escolhemos esse tema, né, crise, aí, para que possamos entender melhor, né, esse trecho do Evangelho, que o Evangelho de Jesus, para nós, é esse guia, né, de como temos que, qual é o melhor caminho, né, o caminho das pedras, como a gente fala, para conseguirmos a nossa evolução da maneira mais adequada, né? Então, ali no Evangelho, né, na Bíblia, está contido todo o ensinamento, né, que Deus nos trouxe através de vários profetas, né, de vários espíritos que estiveram aqui nesse planeta, nos aconselhando, né, nos ensinando como passarmos por essa fase evolutiva com o menor sofrimento possível, né? E isso sempre nos intriga, não é? Porque o nosso conhecimento, por ser um conhecimento ainda limitado de tudo isso, né? Nos traz diversos entraves, né, para esse entendimento. Então, podemos iniciar esse nosso bate-papo de hoje, né, com algumas reflexões que são comuns para todos nós, né? Nós temos dificuldade ainda de estarmos com uma clareza a respeito desses assuntos que fazem com que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos
venham à nossa fase consciente, né? Para que assim possamos transformar aquilo que achamos necessários. Então, vamos começando, né? Nos lembrando de tudo aquilo que nós, em diversos outros bate-papos aqui, né? Pudemos concluir, né? Pudemos aprender. Que nós fomos criados, né? Para a felicidade. Deus quer, como Pai misericordioso, bondoso, né? Ele quer para todos os seus filhos que eles encontrem essa felicidade. E como ele nos diz no seu evangelho, né, que a felicidade não é deste mundo. Então, como é que nós vamos entender tudo isso, né? Nós sabemos que o impulso divino, ele sempre vai nos compelir para o progresso, né? Nós sempre temos aí, a lei divina é o progresso, então não adianta querer não progredir, que isso é da lei, independe da nossa vontade, né? O nosso nível evolutivo aqui na Terra, nós sabemos que é de provas e expiações, nós estamos num aprendizado. Esse quadrinho aqui do lado, vocês estão vendo esse quadrinho aqui do lado? Ó? Ele simboliza, né, a nossa evolução. Então, aqui, ó, é onde começamos, vocês estão vendo aqui nessa flechinha, né? E aqui é onde terminamos, nesse planeta, tá? De provas e expiações, né? Estamos simbolizando isso daqui. Então, quando nós saímos lá do reino animal, né? Que nós viramos, já estamos, né? Em condições de estarmos nesse nível evolutivo, que é o reino nominal. Então, nós começamos aqui, ó, onde está essa flechinha aqui. Aqui nós sabemos, ó, vamos começar a nossa evolução aqui, né, até passarmos para um mundo de regeneração. Então, nós sabemos que aqui no começo desse caminhar, os impulsos materiais são muito fortes. Então, nós temos muito ainda forte toda a herança do reino animal, né? Que é o quê? Tristeza, alegria, raiva, medo, repulsa, esses sentimentos instintivos que foram desenvolvidos, né, em nós no reino animal. E nós estamos aqui nesse caminhar no reino hominal para sublimarmos todos esses sentimentos. Ou seja, deixar que os impulsos materiais cada vez mais tenham menos influência em nós e que os impulsos espirituais, né, tomem a maior parte aí da influência em nós, né? Então, é esse caminhar aqui, ó. Vamos deixar, né, os impulsos materiais para trás, né? E deixar com que os impulsos espirituais sejam cada vez mais presentes nas nossas atitudes e pensamentos. Então, hoje, né, analisando mais ou menos, o planeta todo está na metade, passando ainda, né, porque a influência material ainda é grande. Na questão 907, 908, os espíritos vêm nos dizer que esses impulsos materiais que temos, eles não são ruins, né? Eles só têm que ser transformados, ou seja, entendidos por nós, né? E nós deixarmos ele para trás e deixarmos que esses impulsos espirituais, o que nós aprendemos nessas lições de Jesus, né, que sejam mais fortes. Um exemplo básico, né? Por exemplo, a raiva, nós ainda temos ela dentro de nós, mas hoje ela é mais controlada, né? Ela só eclode de novo se, por exemplo, um fato muito inusitado nos pega de surpresa.
Por exemplo, né, o trânsito. Você tem a sua raiva controlada ali, você não vai... Se alguém freia bruscamente ou acontece alguma coisa, você não desce do seu carro e vai lá e, né, com alguma agressão a essa pessoa. Você já se controla, pode ter agressão verbal, mas dá uma controlada. Então, nós vamos aprendendo a dominar, né, e sublimar esses impulsos. Na pergunta 909, que é um guia, né, há tempos já, a gente vem refletindo a respeito, né, dessa questão. Onde, né, a pergunta que Kardec leva aos espíritos é: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer suas más inclinações? Ou esses impulsos, né, ainda? E os espíritos respondem: sim. E frequentemente, fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, sabe, isso nos leva a pensar que o que é essa vontade, né? Como que eu consigo trazer esse sentimento para o meu consciente, para que eu trabalhe tudo isso, não é? E para que eu faça um melhor uso disso tudo, como diz aqui na pergunta 907 e 908, né? Que nós temos que trabalhar melhor, nos aplicar melhor para vencer todos esses impulsos, porque só assim a gente evolui, só assim nós vamos alcançar a felicidade, não é? Então, o que é essa vontade? Como é que nós vamos entender isso? A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Então, é aquilo, nós vamos ter que trabalhar ainda. A gente não tem esse instrumento ainda afinado, a gente ainda não tem domínio, né, sobre esse instrumento que é a vontade, por conta desse nosso nível evolutivo, né? Ainda o impulso material, ele é muito forte em nós, embora estejamos num caminhar, vamos dizer, na metade aí do nosso caminhar evolutivo no reino nominal, isso ainda é muito difícil para nós. É um exercício que nós vamos ter que fazer, que ele é gradual. Nós teremos que ter paciência conosco, né? E devagarinho ir deixando esta ferramenta que é a vontade, né, ser cada vez mais utilizadas por nós da maneira correta, né? Então, nós ainda não temos muito esse domínio sobre essa ferramenta. Então, nós vamos o quê? Usando a nossa inteligência, o nosso pensamento, a nossa vontade, ainda de uma maneira muito tacanha, né? Muito pequena, muito rasa nesse nível evolutivo, nesse nosso desenvolvimento, né? De valores intelectuais e valores morais. Isso tudo, né? Com o objetivo de evoluirmos, né? De chegarmos cada vez mais próximos a Deus, nosso Pai, né? De misericórdia. Mas vamos ver como que todo esse processo, esse caminhar, né? Acontece.
Nós sabemos, que nesse caminhar existem essas crises, né? Esses confrontos. Por quê? Nesse mundo de provas e expiações, quem é que não tem problemas, não é? Eles aparecem a todo momento. Então, Donizete Pinheiro, nesse livro aí, Emoções, né? Gestão aqui de crises emocionais, esse livro, ele chegou até nós através do Clube do Livro, né, que nós temos aí no centro. Depois, se alguém se interessar, pode ver com a Andresa, né, falar com a Andresa aí no particular dela, que ela dá instrução para vocês de como participar do nosso Clube do Livro. Então, nesse livro aí, o Donizete Pinheiro, ele traz para nós um estudo que ele fez de toda a obra psicológica de Joana de Ângeles, né? Então, ele traz, assim, uma outra linguagem, né? Tudo que a mentora nos aconselha a esse respeito. Esses espíritos, como nós nos referimos aí nas primeiras considerações, eles estão sempre, né, vamos dizer assim, esclarecendo com outras palavras, né, aquilo que Jesus já nos disse no seu Evangelho, né? Como o nosso entendimento ainda do Evangelho é muito raso, né? Nós temos dificuldades ainda de entender a profundidade, né, das palavras de Jesus, esses outros espíritos vêm nos auxiliar nisso tudo. Então, eles vêm dizer de uma outra maneira aquilo que está no Evangelho. Então, o que ele diz nesse livro, basicamente, né? Ele vem trazer que nós, enquanto caminhamos, enquanto amadurecemos, né, nós vamos refletindo sobre a vida, que esse é o nosso objetivo, né, do autoconhecimento, de sabermos, de descobrirmos tudo o que tem lá dentro de nós, né, transformar os impulsos materiais, essa influência material, em influência espiritual, né, sublimar tudo isso. Então, nesse caminhar, nós vamos tendo frustrações, tédio, desânimo, né? E desse embate que aparece, né? De tudo o que fomos, que faz parte hoje do que somos e aquilo que desejamos ser. Nesse embate, as crises sempre aparecem. Lembrando que nesse produto aí do que somos hoje, né? Tem tudo aquilo que nós mesmos criamos de entraves para nós, né? Que hoje a psicologia traduz como crenças limitantes, né? Então, são coisas que ouvimos na nossa infância, como assim, ó, você não consegue, ou em muitas situações aí que nós vemos, que, né, falando para uma criança assim, ó, você é burra, você não serve para nada, né? Enfim, esses pensamentos e falas destrutivas que às vezes um adulto não se dá nem conta, né? Que fala isso para a criança e a criança guarda aquilo. Então, essas crenças limitantes, né? Elas fazem parte também desse produto que somos nós hoje, da nossa estrutura emocional. Às vezes, eu acho muito interessante, eu estava ouvindo uma palestra daquela Anete Guimarães, né? E ela compara o nosso cérebro, né, com um computador. Então, ela fala assim, que tem muitas dessas crenças limitantes que não estão na nossa área de trabalho, né? No nosso consciente ali. Elas estão escondidas lá atrás, num outro programa, arquivadinho, numa pasta escondidinha ali, né?
mas que faz toda a diferença quando lidamos com as nossas crises. Então, é aquilo assim, todo mundo consegue, né? Tem esses livros que nós vemos muitas vezes de autoajuda, conselhos que nos dão, né? Que todo mundo consegue transformar, né? Toda criatura divina tem todas as potencialidades para vencer suas limitações, mas nós, né, com tudo isso com esse produto, né, de tudo que ainda não conseguimos elaborar, né, eles ficam lá escondidinho, mas é um programa que vai afetar o funcionamento, né, o nosso funcionamento, né, que vai tolher, que vai deixar lento, que vai colaborar contra, né, vai demorar mais para que a gente identifique, traga, né, para o nosso consciente essas crises. Então, é muito importante quando nós notarmos isso em nós, né, procurarmos um tratamento, uma terapia, né, um psicólogo para podermos trabalhar isso tudo, porque para muita gente ainda, para a maioria de nós, né, é muito difícil nós trabalharmos tudo isso sozinhos, né? Então, é importante nós buscarmos ajuda também. Então, o que que acontece, né? Conforme a nossa estrutura, nós vamos ter condições de sair desse enfrentamento melhor, né? Ou pior. Já na Revista Espírita, né, de 1868, esse espírito, ele nos diz que essa transformação, né, esse trabalho de transformar tudo isso, é marcada por uma crise, que é para o gênero humano o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crise muitas vezes penosas, dolorosas, que arrastam consigo as gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, nesse nosso mundo, né, não fiquem assim, desculpa, não fiquem assim preocupados, né? Porque é a maneira que nós temos de crescer, ainda no nosso nível evolutivo, né? Vamos dizer assim, a dor, né? Ou as crises são instrumentos de progresso. E é com este olhar, né, que nós fazemos hoje a proposta para que a gente tenha, sempre que um problema, uma crise, um enfrentamento aparecer em nossas vidas, né? Que esse é um instrumento de evolução que vai passar, né? Então, olha, ele ainda, né, o Berry, esse doutor Berry, né, da Revista Espírita, esse espírito, ele vem nos dizer que, né, a crise, quando ela é uma crise emocional, que ela vai trabalhando aí o ser, né, nessa transformação, ela repercute também em todo a extensão por onde ele se movimenta, né, no seu trabalho, no seu lar. E isso vai também ajudando a transformar a sociedade, né? Tanto que agora, no planeta, né, essas crises emocionais, elas são cada vez mais vistas, não é? Tanto nós podemos ter essa noção pelo número de depressões, né? Pelo número dessas crises emocionais, né? Desse balanço que a humanidade está fazendo, né? Ela está deixando de ter
de deixar essa influência material ser tão constante nele. Então, o que que acontece? Nós podemos ver aí a globalização, a preocupação com a natureza, a solidariedade do povo, né? Essa transformação está ficando cada vez mais visível aos nossos olhos. Então, é isso que ele está dizendo aí, né? Que, ao mesmo tempo que o amadurecimento do planeta, né, através de cataclismas, de crises aí que acontecem em todo o planeta, né, em certas épocas, tudo tem sua razão de ser, né? Tudo tem suas consequências morais, né? E também a influência, né, da reação em cadeia aí para conseguir esse resultado que é a transformação do nosso planeta de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, a mudança, né, desse paradigma de vermos a dor e essas crises e dar a elas a verdadeira proporção, né? Saber que o quê? Que aquilo tudo que estava indo, né, muito bem, acontece alguma coisa que são desafios, né? E não devemos deixar que a ansiedade tome conta de nós, né? Vemos que tudo passa, que é uma fase, né? Então, nós devemos ter, olha, calma, né? Nós não estamos sozinhos. As crises profundas aparecem para todos os que buscam evolução e autoconhecimento. Esse é o caminho. Nós não tem outro caminho a não ser passar por essas crises, porque é ali que nós transformamos conceitos antigos, né? Aquilo que nos faz mal, é assim que nós vamos transformar tudo isso. Então, nós temos que compreender, fazer o possível, né? E isso é uma coisa assim que todos nós, a partir de hoje, possamos refletir a esse respeito. Compreender que aquilo é momentâneo, que a crise vai passar, assim como tudo na nossa vida, né? Então, vamos tirar o melhor proveito de tudo isso. Então, para nós passarmos melhor por tudo isso, né? Vamos reconhecer alguns aspectos dessa crise, né? Alguns sintomas que a maioria de nós aqui, né, passa por isso. Então, alguma falta de motivação, algum propósito de vida, né? Quando você começa a ficar meio cansado disso. Daí, como consequência, a gente tem falta de foco. A gente vê que estamos com poucas energias, vontade de fazer nada, ou ansiedade e vontade de resolver tudo. Então, são essas contradições, né, emocionais que nós vamos passar a prestar um pouco mais de atenção em nós, né? Um ceticismo em relação às soluções, isso não vai dar certo, isso, né? Sensação que a vida é difícil e injusta. Daí começa aqueles, né, aqueles autos destrutivos, autopressão, autojulgamento, autoculpa, dificuldade extrema e pressão para tomar decisões. Toda e qualquer decisão é muito trabalhosa, sabe? Tudo é motivo para que a gente fique preocupada, né? Não aceitação da realidade presente, ou seja, não viver o hoje, né? Ou viver no passado, ou viver no futuro. Se você já passou ou está passando por alguma dessas situações citadas acima, não se preocupe. Respire fundo e vamos compreender mais sobre esse passageiro, esse momento
passageiro de instabilidade. Então, vamos ter a certeza que é um momento, que isso vai passar, né? Então, como nasce a crise? Como que ela nasce, né? Como que vocês acham que essa crise emocional nasce? Então, vamos ver uma pequena aí, um pensamento, né? A crise existencial é uma perda de motivação. E a motivação vem de motivo, né? A crise normalmente nasce quando o motivo que nos fazia ir para frente deixa de fazer sentido. Ou seja, você evoluiu, né? Aquele pensamento, já não me satisfaz como antes. Aqui nós vamos contar uma pequena historinha, essa de João. Então, João era para a gente entender melhor essa motivação, tá? João era um rapaz cheio de sonhos, né? E ele queria uma certa profissão, né? Queria ser um grande empresário, né? Trabalhar numa grande empresa. E ele fez tudo para conseguir isso. Estudou, então ele todo dia ele levantava com aquela meta, com aquele objetivo de sempre estar bem, de ser um bom aluno, e assim ele seguiu, né, na sua escalada para aquilo que ele tinha como objetivo. E ele alcançou, né? Ele conseguiu, tinha um bom emprego, um bom resultado financeiro a respeito disso, mas ele não estava conseguindo manter aquilo, então ele já estava meio desmotivado, ele já não tinha tanto ânimo, né? E começou a viver esta crise, que é muito comum nós vermos hoje, né? Que às vezes aos nossos olhos nós podemos falar assim, nossa, essa pessoa tem tudo, por que está assim, né? Então, essa motivação, né? O que traz essa crise, né? Qual é, portanto, a função dessa crise, desse embate, dessa pergunta, né, no nosso processo evolutivo? A crise leva embora algumas certezas que tínhamos antes. Normalmente, uma crise profunda nos faz perceber a impermanência de algo que pensávamos que duraria para sempre. Por exemplo, nessa história, João achou que aquilo ia sempre, né, acontecer. Tem um bom emprego, consegui aquilo que eu tinha como meta, e agora, né, estou aqui de boa, né? Mas existe esse impulso divino evolutivo, né? Nós temos que crescer sempre, evoluir sempre. Então, o que ele achava, né, que era permanente, que iria durar para sempre, ele viu que não é bem assim, né? Então, seja uma ideia, um relacionamento, uma sensação prazerosa, uma crença, uma carreira, um objetivo, uma característica pessoal, posição social, tudo tem evolução, né? Tudo evolui, tudo caminha para que sempre aquilo, né, tenha um outro objetivo. Então, esse estado de incerteza pode ser despertador. Nos deixa perdidos, confusos, sem saber como agir. Porém, isso não significa que estamos no caminho errado. Pelo contrário, uma crise existencial representa justamente a queda do antigo paradigma, né? O lado positivo é que quando as certezas vão embora,
entramos, né, num estado de abertura. Passamos a aceitar o novo, novas ideias, novos pontos de vista, novas sugestões. Começamos a prestar atenção nas pistas, né, do nosso novo caminho. Então, nós temos que aprender a sempre fazer disso uma coisa construtiva. O que é que eu tenho que aprender agora? Não é? Como nós vimos aí na historinha do João, ele já tinha conseguido uma meta dele, né? E agora, o que é que ele ia fazer? Ele ia ficar a vida inteira assim? Ele ia estacionar? Não é esse o objetivo da nossa existência, né? Nós temos que sempre ir para frente. Então, essa crise veio para impulsioná-lo. Então, esse é o lado construtivo da crise. Então, nós sempre temos que ter este olhar, né? Essa mudança, mudarmos esse nosso paradigma, a dor como um instrumento de evolução, a crise. Mas não é por isso que a gente sempre quer ter crise, não é verdade? Se nós tivermos uma boa estrutura psicológica, né? Cuidarmos de nós mesmos, vermos os nossos sentimentos, essas crises e esses impulsos que são normais na nossa fase evolutiva, não adianta nós não querermos ter crises, nem não queremos passar por problemas. Faz parte do nosso nível evolutivo ainda, do nosso aprendizado. Isso não é como nós, assim, queremos que uma criança que está na escola não faça provas, né? Ou não tenha ali questionado o que é que ela aprendeu. É isso que nos traz a crise, né? É essa prova, esse aprendizado, não é? Então, como é que nós vamos fazer com que esta crise nos beneficie, né? Então, vamos ver aqui, olha, um conselho, né, do Chico não reclame, nem faças de vítima. Antes de tudo, analise e observa. A mudança está nas nossas mãos. Reprograme tua meta, busque o bem e viverás melhor. Então, quanto mais nós lutamos contra isso, né? Não trazermos essa crise, esses questionamentos internos de uma maneira lógica para o nosso consciente, fala assim, olha, eu estou passando por isso, vou buscar uma ajuda, mas isso eu sei que vai passar, né? Como é que o que eu tenho que aprender com isso? E esse questionamento, quanto mais nós relutarmos contra isso, mais essa crise se estende, né? Então, o seu tempo, né, de demora vai depender da nossa teimosia, vamos dizer assim, né? Infelizmente é assim, nós ainda somos muito teimosos, né? Então, como é que a gente vai fazer essa passagem por esse momento? A crise destrutiva, a negativa, né, leva aos estados de depressão e de autodestruição. A positiva nos conduz a uma expansão da nossa consciência, trazendo novos aprendizados, percepções e uma nova visão de mundo. Porque se nós analisarmos todos os momentos de crise, nós saímos mais fortes dela, né? O nosso entendimento se expande, a nossa estrutura emocional, ela fica mais firme, mais focada, né, no nosso amadurecimento, nós amadurecemos muito com isso tudo. Então, para aprendermos a extrair o melhor da crise, é útil compreender algumas características de uma crise positiva e de uma crise negativa.
Gente, tudo bem até aí? Eu estou falando aqui meio sozinha, né? Não estou vendo ninguém aí. Até as janelinhas estão fechadas. Tá tudo bem, estamos entendendo tudo. Pode tocar. Então, tá bom. Eu estou falando aqui para a tela, para tudo quadrinho escuro aqui. Bom, gente, mais uma coisa, né? Então, o nosso aprendizado, ele vai ser muito importante nós criarmos pontes, né? Entre uma fase e outra. Tirarmos o melhor uso, né? Dessa fase. Então, as características aí de uma crise destrutiva, o que nós temos que criar essas pontes aí, ressignificar, prestar atenção, é esse nosso estado de orgulho. Tal coisa sempre foi assim na minha vida e não aceito mudar. Isso, né, nós vamos ter que mudar. Nós vamos ter que criar pontes. Isso daí vai fazer o quê? Essa permanência nesse estado crítico aí ficar cada vez mais longa. É a minha teimosia, né? É a nossa teimosia que faz isso. Apego aos hábitos e padrões. Lembram lá da pergunta 909, da nossa vontade? Da nossa mudança de meta? Lembram lá o que é a nossa vontade? É esclarecer a nossa mente, é trabalhar com ela da melhor forma possível. Então, é isso que nós temos que aprender a desenvolver aí nessa encarnação, né? Nessa fase aí que nós passamos pela crise. Daí, é extremista, nega ajuda, não acredita que a situação não tem solução, ou deposita toda a sua esperança em fatores externos e em outras pessoas, né? Assim, não estou passando por isso, vai ter um remedinho ali que vai fazer milagre, né? Não, vou lá tomar passe, vou tomar um monte de passe e vou melhorar. Vou sair dessa crise. Mas nós já temos a maturidade para entender que se nós não mudarmos por dentro, né? O que Jesus nos fala? Vá e não peques mais. Vá, né? Você está curado. Vá e não peques mais. Não cometa novamente os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes. Então, ressignifique, reprograme, né? Mude. É esse o convite. Não é? Então, não adianta esperarmos que o passe vá melhorar tudo em nós. Nós temos a nossa parcela aí nessa nossa caminhada, né? Nós temos que melhorar, nós temos que mudar. Se a gente não mudar, não vai ter remédio e não vai ter passe que dê jeito, né? Então, gera esse estado ainda, né, vamos dizer assim, de permanência, né, nesta crise, né, de não querer mudar, ele gera arrogância. Na dor deposita sua fé no que é impermanente. Então, ele deposita a sua fé em bens materiais, em pessoas, em papéis sociais. Ah, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ah, se eu for rico, eu vou ser feliz, né? Sem lembrar que isso tudo são estados materiais. O que vai te trazer realmente essa construção e essa fortaleza é sua estrutura emocional. Até hoje, as empresas, né, elas estão levando muito em consideração a inteligência emocional do funcionário, né? De como ele vive em grupo, de como ele realiza as tarefas, de como ele resolve problemas, não é? Então, como que a gente pode saber que nós estamos, então, tirando o melhor da crise, né? Sabendo que esse estado de incerteza
ele existe em nós, né? Nós não temos a certeza de tudo, nós não sabemos, por exemplo, a vontade. Como é que nós vamos usar a vontade de melhor forma? Nós ainda estamos conhecendo essa emoção, né? Essa força, essa ferramenta. Então, é assim, olha, eu ainda não tenho todas as respostas, mas eu estou disposta a procurar novos aprendizados, a obter essas respostas, né? Esse desconforto evolutivo, essa dor e sacrifício, ao desapegar do antigo, trazendo abertura ao novo. Saber que ela é normal, né? Nós temos essa luta, aceitar isso. Olha lá a resignação que Jesus nos ensina no Evangelho, né? É aceitar as coisas, mas não é sem luta, não é aquela coisa passiva, é sabendo, é entendendo, é transformando, é ressignificando tudo aquilo. Buscar um equilíbrio, né? Buscar ajuda, mas lembrando que a mudança inicia na minha própria disposição de fazer diferente. Né? Se isso deu o resultado igual à dor, vamos fazer diferente. Vamos ver o que é que está acontecendo. E é um caminhar, gente. Quem vai resolver isso somos nós mesmos. Então, se a gente não está conseguindo sozinho, vamos procurar uma ajuda médica, né? Vamos procurar um terapeuta, um psicólogo, que ele vai nos ajudar a trazer tudo isso. Lembram lá da comparação do nosso cérebro com o computador? Ele vai tirar lá daquelas pastas que estão escondidas e trazer ali para a nossa área de trabalho, né? Para ficar ali na frente, para a gente conseguir vencer tudo aquilo e fazer um bom uso, né? Então, esse movimento gera humildade, porque nós sabemos da nossa limitação, nós conhecemos os nossos, passamos a ter mais consciência de tudo aquilo que nós ainda somos tão limitados, né? Tão pequenos ainda, mas com a potencialidade divina. Olha lá, lembram daquele quadradinho lá da primeira página? Impulso material, impulso espiritual, da nossa evolução dentro do mundo de provas e expiações. Nós estamos caminhando, ninguém está estagnado, né? Porque o impulso divino nos leva para frente. Então, olha, na dor, deposita sua fé, e no que é imutável, eterno. Então, assim, ó, a esperança da vida futura, a certeza de que Deus sempre está conosco, de que Deus é amor, bondade, né? Que isso tudo, vamos nos comparar com uma criança numa boa escola, não é? Ela vai ali ter que estudar bastante, mas ela vai sair dali preparada para enfrentar o mundo. Então, a nossa escola aqui é a Terra, é a nossa família, né? É onde vivemos, e nós vamos sair disso tudo, né? Porque é uma boa escola, de uma maneira de espíritos muito mais evoluídos, capazes de enfrentar aí coisas muito grandes e ajudar, né, nessa cocriação, que é o que Deus nos fala, né? Aí espíritos como Jesus, nós vamos chegar lá. É o nosso caminhar, não é? O nosso objetivo, a nossa meta é isso. Vamos fazer disso a nossa meta. Então, termos sempre a certeza nessa vida futura, né? Afinal de contas, somos espíritas, não é? E nós acreditamos nisso. Nós sabemos que nós vamos ter ainda a nossa vida é composta de várias existências, né? Então, o nosso caminhar está no começo ainda, não é? Temos muito por caminhar. Então, a certeza da vida futura, a certeza do amor divino,
tudo isso são alavancas, né, que vão fortalecer essa nossa fé. Resumidamente, a grande diferença entre uma crise positiva e uma crise negativa é a observação. Quando a observação e a consciência estão presentes, podemos identificar padrões destrutivos e alterá-los, com disposição e vontade própria, transformando a crise em uma ferramenta de evolução. Então, a observação, observar tudo o que nós estamos sentindo, né? Tudo o que vai no nosso coração. Daí, passando isso, olha, vejam bem o que nos diz o Evangelho. Depois de toda essa reflexão, nós não conseguimos entender melhor esse capítulo 5, o item 18, bem e mal sofrer, as palavras de Jesus. Olha, vou ler para vocês. Porque o capítulo 5, sempre o capítulo 5 inteiro, devemos ter ele na nossa cabeceira e sempre ler. Porque o capítulo 5 é bem-aventurados os aflitos, que somos todos nós, não é? Então, o item 18, ele diz assim, olha, quando Cristo disse, bem-aventurados aflitos, porque deles é o reino dos céus. Não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão nesse mundo sofrem, quer estejam num trono de miséria, num trono ou na miséria, perdão. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino dos céus. Ou seja, fazendo tudo isso, né? Reconhecendo o que está dentro de nós, fazendo dessa crise, dessa aflição, uma crise construtiva. Ele continua, o desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Por quê? Por que ele diz isso? Porque você não tem como enxergar a ajuda de Deus. Então, é como se ele estivesse negando, mas porque nós não enxergamos. Porque as bênçãos divinas estão a todo instante à nossa volta, né? Então, ele diz assim, ó, a prece é o sustentáculo da alma. Quer dizer, nós podemos reverter isso. É só, né, nos ligarmos a Deus, termos fé no futuro, na vida futura, né? Mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Então, se nós acreditarmos que Deus está sempre ao nosso lado, tivermos essa fé, né? Que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que ele é meu Pai, que Ele está fazendo o melhor por nós, nós vamos conseguir passar por essa crise bem melhor, né? Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. Então, vê? Então, se nós tivermos aí, ó, reconhecermos isso tudo, né? Buscarmos ajuda e quisermos passar por essa fase o melhor possível, é essa coragem que Deus quer de nós, né? Sabermos que aquilo é momentâneo, né? Então, nós vamos nos resignar, porque nós vamos ter aquilo, né? Sabermos que essa crise, ela é momentânea, que ela é um impulso, que eu estou aqui, né? Lutando para que eu aprenda. Então, a recompensa será tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição.
mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficai satisfeito quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento, pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. Ou seja, né, a maior luta é contra essas crises limitantes que nós pusemos em nós mesmos. Nosso maior inimigo somos nós mesmos, né, que não acreditamos que nós podemos, não é? Só que esse nós podemos ainda, nessa fase evolutiva em que nós nos encontramos, ela é limitada ainda pela vontade divina, porque nós ainda estamos no mundo de provas e expiações. Embora tenhamos algum vislumbre do que nos é melhor, ainda não sabemos tudo. Então, ainda nós temos essa limitação. Então, nós podemos querer ganhar na loteria, mas isso não vai ser possível porque nós ainda não saberemos lidar com isso tudo, né? Se formos no mundo mais evolutivo, quando passarmos dessa fase de provas e expiações e tivermos no mundo de regeneração, também esse nosso poder vai ser poder fazer, né, e querer o que for um desejo nosso, não é? Isso também vai se ampliar, porque daí nós vamos saber lidar com isso tudo, né? É como uma criança que pede, sei lá, eu quero um cavalo, mas você sabe que ela não sabe andar direito ainda, você não vai dar o cavalo naquela hora, porque ela vai poder se machucar. É assim, né, mal comparando, só para a gente ter uma visão. Então, hoje, dá para a gente saber assim, ó, quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima da circunstância, ou seja, pense em tudo isso, faça disso uma crise construtiva, né? E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera, do desespero, dizei com justiça e satisfação, eu fui mais forte. Então, isso, olha, bem-aventurados os aflitos. Pode, portanto, ser assim traduzidos. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança, sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Então, hoje, né, depois dessa análise aí, nós não temos condições de entender melhor esse bem e mal sofrer, não é? Então, nós hoje tivemos a oportunidade, né, de refletirmos, de hoje passarmos a pensar em todas essas crises, né, de uma maneira mais construtiva. Então, aqui vão, né, algumas sugestões, né, para que a gente passe por essa crise de uma maneira assim mais fácil, mais rápida, né? Bom, em primeiro lugar, gente, nós temos que consultar o nosso médico, né? Seja ele um psicólogo, seja ele um clínico, né, para buscar nossa ajuda. Sabemos aí de todos os consensos que a gente vê, né,
que a prática física ela é importante nesses momentos, né? Porque, segundo aí a medicina, ela libera endorfina, então você se sente mais animado, né? Então, simplesmente faça um exercício físico. Práticas emocionais e espirituais, né? Que, como nós vimos aí, é conselho de todos esses livros de autoajuda que também funcionam, né? Não resista à crise. Aceite que ela é um desdobramento natural da sua trajetória de vida. Aceite a incerteza. A falta de clareza é comum num momento como esse. Somos falíveis. Vamos reconhecer os nossos limites. Para isso, né, a resignação e a fé vai nos ser o sustentáculo, né, como disse aqui no Bem e Mal Sofrer, no capítulo do Evangelho, né, isso tudo vai ser o sustentáculo para a gente passar por essa crise. Então, uma coisa que também aconselham, né, é deixar para tomar as decisões importantes mais tarde, né? Ali no momento da crise, continue executando aquilo que você já se posicionou, né? Aquilo que você já havia planejado. E o que é muito também, que ajuda bastante, é uma leitura construtiva, né? Leia um livro espírita, um livro de autoajuda, enfim, uma literatura que seja equilibrada, que te traga que acrescente, né, alguma coisa. Música, a meditação, a prece, como nós vimos, o evangelho no lar, assista, né, às reuniões do evangelho, passe pelo atendimento fraterno, né? Então, tudo isso vai auxiliar bastante a gente passar por essas crises que são comuns, né, no nosso nível evolutivo. Gente, olha, era basicamente isso que a gente aqui conseguiu juntar, né, de tudo isso, para que o entendimento da gente, né, seja cada vez mais amplo, né, disso tudo. Então, agora, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma colocação, não dá mais tempo, né, Edu? Passei muito do horário. Nem vi, perdão, gente. O Olha. horário. Aí as vibrações, veja aí, se você entrou a Vera, entrou a Cecília, pode, se alguém se dispor, pode estar fazendo também. Cecília que entrou, outra. Vera entrou. Vera, Você quer fazer, Vera, a vibração, ou Zibéria? Alguém quer fazer? É você mesmo, Cecília. Então tá. Fala mais um pouco. Nossa, vocês já não estão cansados da minha voz? Viu, Cecília? Você faz uma vibração especial para Giovana Pinheiro, está na UTI pediátrica, por favor, que pediram? Vamos, então, agradecendo primeiramente a Jesus, aos nossos amigos espirituais, vamos unindo as nossas mentes, os nossos corações, e deixando que os melhores sentimentos possam, nesse instante, ser guiados a todo o nosso planeta, envolvendo em luz, fazendo com que
em qualquer recanto onde houver a necessidade deste abraço, destas energias, elas possam chegar, envolvendo as pessoas, envolvendo todos os seres da criação, em muita luz, em muita força. Em especial, vamos dirigir estas vibrações a todos os médicos, enfermeiros, todos aqueles que trabalham em prol do nosso próximo, que eles sejam abraçados, que as suas forças sejam revigoradas, que a sua fé tenha uma sustentação. Vibrando agora pelo nosso país, para que nossos governantes tomem as melhores decisões em prol do nosso povo. Enviando também essas vibrações a todos os hospitais, em especial onde se encontram pessoas que conhecemos, vamos dirigir os nossos pensamentos até elas, vamos dirigindo as nossas energias para Giovana, que está na UTI pediátrica. Vamos direcionando estas energias a todos os lares, para que Jesus e as suas energias estejam ali, para que todos recebam paz, sintam-se harmonizados, para que as águas dos nossos lares recebam nesse instante as energias que necessitamos para os nossos tratamentos, para que sejamos mais equilibrados. Vibremos por nosso caderno de nomes, que todos os nomes, as pessoas possam receber essas energias. E assim, vamos pedindo também por todos aqueles que passam por uma crise, que possam ser sustentados, que possam ser revigorados. E ainda nesse estado de paz e dessa ligação com o alto, vamos pedindo aos espíritos amigos que possam, nesse instante, ministrar o passe a cada um de nós. Muita luz. Que assim seja. Encerramos então as nossas vibrações de hoje, pedindo sustentação e fé para todos nós. Que assim seja. Edu, você faz a prece ou você quer que eu faça também? Cecília, eu faço a sim. prece. A Vera faz? Edu, deixa que eu faço. Faz, Agora Vera, eu posso, por favor. Desculpa, mas eu estava no telefone conversando com uma pessoa, não podia fazer a vibração, viu? Mas agora eu posso, tá bom? Que bom. Vamos então, nesse momento, nos envolvendo nessa luz maravilhosa, com todos esses conhecimentos que adquirimos, nesse conhecimento que com certeza vai nos ajudar nesse momento de crise, nós possamos lembrar de todas essas indicações
para que a gente supere, se fortaleça e vença as nossas dificuldades. Agradecemos a Cecília, que preparou com tanto carinho todo esse material para todos nós. Agradecemos aos espíritos amigos que estão conosco, que vieram sustentar a nossa reunião. E vamos agradecendo a Jesus, nosso mestre, irmão querido, e ao nosso Deus, nosso Criador. E assim vamos pedindo que tenhamos um ótimo domingo. Que as bênçãos de Jesus estejam sempre conosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, gente. Obrigada, viu, pela atenção de vocês. Obrigada, Cecília, foi muito bom. Um domingo bem feliz a todos. Um bom domingo. Bom domingo.